Boa tarde, hoje é 14 de março de 2025, estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e comigo aqui Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tranquilo, Caval. Então tá bom, vamos lá. O contexto da conversa de hoje tem como referência as reuniões de política monetária que teremos na semana que vem, na quarta-feira, mais uma vez o repeteco, né, da reunião do Federal Reserve durante a tarde, ainda com os mercados abertos, e depois, né, do fechamento do mercado, a decisão do nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, na sequência, né? Nessa semana, nós tivemos lá e aqui indicadores relevantes do ponto de vista dessa decisão, né? Vamos dizer assim, a rodada final aí, de indicadores. E vamos começar falando sobre os Estados Unidos, né, com os dados de inflação que saíram lá. Sim, Caval, acho que é uma semana aí que ficou bastante focada na inflação americana, depois da gente ter tido aí um mês de janeiro, no primeiro momento dados um pouco piores, aí quando saiu o PCE, né, que é o indicador preferido do Fed, até veio um número bastante tranquilo, e me parece que agora os dados de fevereiro estão apontando numa lógica ao contrário do que a gente viu em janeiro, né? O que eu quero dizer com isso? A gente teve o CPI americano de fevereiro divulgados essa semana. Foram números mais benignos do que o esperado, né? O núcleo da inflação, que a gente gosta de focar, variou 0,23% no mês contra mês, o mercado esperava 0,28%, né? Então foi uma boa notícia nesse sentido. Contudo, lembrando que a outra métrica de inflação nos Estados Unidos, né, o PCE, ele puxa, né, dados de inflação de alguns dados de serviços de outras fontes, especificamente do índice de preço ao produtor, e ali a gente teve um número um pouco mais amargo de inflação de serviços médicos, Que pesa bastante. que pesa bastante nesse indicador do PCE, né? Então, o CPI foi bem, mas o PCE, que é o indicador que o Fed acompanha mais de perto, ou pelo menos faz as referências, as projeções em cima desse indicador, tende a ser um pouco mais azedo quando sair aí no final do mês, né? Tá ou alguma coisa mais perto de 0,3 do que o 0,2 que o CPI que a gente viu agora. E se for isso, até tem uma elevação do dado de 12 meses. Isso, né? 12 meses, o acumulado 12 meses até pode dar um tiquezinho para cima, né? Então, assim, não que isso seja muito relevante no sentido de que vai mudar muito a perspectiva de algum impacto no que o Fed vai fazer a semana que vem, mas eu acho que no final das contas, junto com o contexto de outras coisas que vem acontecendo nos Estados Unidos, deve fazer com que o Fed seja uma reunião bem morna, o Fed fala, a gente vai ficar aqui postado, vamos continuar acompanhando, não deve dar nenhuma grande sinalização de alteração da instância de política monetária, então tem tudo para ser, né, uma reunião de política monetária nos Estados Unidos, sem muitas sinalizações, né? Estou sentado, acompanhando, vendo, ainda preciso ver mais indicadores, e nesse sentido teremos talvez aquilo que eu acho bastante relevante dentro do que a gente está vendo aí nessas últimas semanas, especialmente aí de preocupação com uma possível desaceleração econômica nos Estados Unidos. Teremos a semana que vem os dados do varejo americanos aí referentes a fevereiro, ver se tem uma recuperação frente aos dados bastante fracos de janeiro, que suscitou essa ideia de que talvez o consumo já esteja perdendo um pouco do ritmo. Então acho que esse casamento aí de política monetária do Fed aí muito postado, olhando, acompanhando, e o que vier aí de política não, de atividade econômica, serão as coisas, os tópicos mais relevantes aí na semana que vem. Até porque existe, né, uma preocupação com toda essa incerteza trazida pelo presidente Trump, né, com relação à confiança, né, dos consumidores. Hoje mesmo também tivemos dados aí da Universidade de Michigan, Isso, né, com preocupação aí com alta de inflação. A questão é saber, né, se isso realmente está se traduzindo em, né, despesas de consumo efetivamente menores. O dado de janeiro acho que houve questões ligadas a clima e tal, né? Então esse dado da semana que vem vai ser bastante importante. Eu diria que não é só uma piora na confiança do consumidor. Na segunda-feira, tem um indicador que é menos olhado, né, mas é indicador do pequeno e médio empresário nos Estados Unidos, também caiu um pouco. Acho que fica muito nessa ideia de que
coloca a tarifa, tira a tarifa, coloca a tarifa, adia a tarifa. Então, essa bagunça, né, das decisões que a gente tem visto nesse começo de ano impactam muito o cenário de quem vai investir, do que prospectivamente o que vai ser feito em termos empresariais. Então, essa é a preocupação, o quanto isso de fato vai pegar na atividade econômica, e por enquanto a gente não tem nenhuma grande resposta para entregar. E nesse contexto, né, em que temos incerteza com relação aos passos aí da nova administração Trump, né, a inflação que tem tido, né, uma trajetória benigna, mas que também, né, não está, né, claramente nesse momento se dirigindo à meta, provavelmente o FED também não vai alterar muito o seu plano de voo e continuar aguardando. Né? Acho que no final das contas é isso, é uma reunião que deve oferecer pouquíssimas surpresas, né? O FED vai falar, estou olhando, estou acompanhando, vamos ver, a inflação ainda está acima da meta, ela está caminhando gradualmente na direção desejada, mas ainda não dá para ter uma comemoração, entenda-se que comemoração, redução mais aguda dos juros. Bom, então, enquanto o FED fica em compasso de espera, né, por mais algum tempo, aqui a reunião do Copom ela está sendo muito aguardada, porque se lá em dezembro, né, o Copom havia já sinalizado a decisão de política monetária tanto da reunião de janeiro como a da semana que vem, agora, né, é o momento dele dar a sua sinalização em relação àquilo que não conhecemos, que são os passos futuros, né, além da reunião da semana que vem, onde ele, né, confirmaria a alta de 1 ponto percentual, Selic a 14,25%, né? Mas aí é que vem a grande discussão entre nós economistas e os agentes de mercado. O que ele faz, né, no momento em que há alguns sinais, né, de desaceleração do nível de atividade, houve um recuo importante da taxa de câmbio. Por outro lado, né, nós continuamos a ver as expectativas de inflação muito desancoradas, né, muito acima da meta de inflação no horizonte relevante. Então há um intenso debate aí com relação ao que ele vai fazer. E nesse contexto vamos olhar aí o que nos disseram, né, os dados de atividade de janeiro e também a inflação, né, divulgada aí na parcial, melhor dizendo, do IPCA de fevereiro. Caval, acho que tivemos aí uma semana rara em termos de indicadores econômicos no Brasil, onde aqueles 3 principais indicadores coletados pelo IBGE, né, a pesquisa mensal de serviços, a pesquisa mensal de comércio e a pesquisa da indústria, aconteceram de serem divulgadas durante a mesma semana, né, foi o que a gente teve, todos referentes a janeiro. E aí os sinais foram meio mistos, né? Acho que no final das contas, dá para tirar ali que a economia está bem, está crescendo, né? Não é para a gente tomar aqueles dados de dezembro a ferro e fogo que mostraram uma desaceleração ali que chamou bastante atenção, mas, por exemplo, a produção industrial de janeiro variou 0% no mês contra mês, não teve crescimento. Mas quando a gente abre entre extrativa e a indústria de transformação, a indústria de transformação avançou 1%. A extrativa tem coisas muito específicas que acontecem nela, então a gente acaba nem... Isso. A volatilidade da produção de petróleo, né? Paralisação para alguma manutenção, afeta muito esse tipo de coisa, né? Então vamos olhar a indústria de transformação, que é a manufatura propriamente dita, avançou 1%. Então teve uma boa notícia pelo lado da manufatura. Quando a gente vai para a pesquisa mensal de serviços, aí a gente teve coisas bem mistas ali dentro do indicador, né? No mês contra mês, a queda foi uma queda de 0,2%. O mercado esperava a estabilidade do indicador em janeiro. Só que quando a gente abre aqueles serviços prestados às famílias, né, que, vamos dizer assim, um pouco pegam o lado do consumo, né, não de bens, mas de serviços, teve uma queda forte de 2,4% na comparação com dezembro, mas quando a gente vai olhar ali, por exemplo, serviços de telecomunicação, a parte de informática, teve um avanço de 2,3%, né? A parte de transporte, logística, né, que é importante também para o Brasil, pelo tamanho, pelas dimensões, né, e transporte de mercadoria para lá e para cá, também teve um desempenho ruim.
né? Aí você tem uma miscelânea de outros indicadores, que está inclusive na rúbrica ali, outros, né? Avançou 2,3%. Então, um pouco mais misto os dados do serviço, mas eu diria ali que pelo lado do consumo mais fraco e pelo lado das atividades das empresas um pouco melhor. E por fim, o dado que saiu até hoje mesmo, na sexta-feira, né, que são os dados do comércio varejista, aí a gente teve um dado mais forte, né? Esperado uma variação de 1,5% na comparação com dezembro, veio 2,3%, né, uma forte expansão, mas muito calcado numa recuperação das vendas de veículos, que tinham caído bastante no último bimestre do ano passado, cerca de 10% caíram as vendas de veículos no final do ano passado, recuperando aí 4,8% dessa queda, e as vendas de materiais de construção também, que tiveram uma queda importante no final do ano passado e se recuperaram agora. Quando a gente vai olhar ali um pouco mais supermercados, esse tipo de coisa que é o dia a dia, foi um pouquinho mais fraco, né? Caiu, por exemplo, as vendas de supermercado caíram 0,4% na comparação com dezembro. Então, mixed, né? Meio misto os dados, mas eu diria que cai mais para o lado positivo, porque você teve uma recuperação, inclusive, em compras discricionárias, né? Então, acho que no final das contas, aquela expectativa de que o PIB no primeiro TRI vai crescer perto de 1%, até acima de 1%, puxado pelo agro, acho que segue intacta, Caval. Tivemos, inclusive, hoje dados já de fevereiro, né, da Anfávia, de produção de automóveis. Também houve uma alta, né, com relação ao mês de janeiro, né, inclusive surpreendendo do ponto de vista de que o setor de automóveis duráveis, mais dependente de crédito, né, Sim. é aquele que deveria estar, né, com um desempenho relativamente pior e como você disse na própria pesquisa mensal do comércio, os setores mais ligados, né, a crédito, né, automóveis, construção civil, tiveram um desempenho relativamente melhor do que aqueles ligados, né, à massa de salários, mercado de trabalho que continua muito forte. O que, né, dificulta, sem dúvida, o trabalho do Banco Central, né, que quer desinflacionar a economia e está, né, se defrontando muitas vezes com uma atividade bem mais resiliente do que vinha sendo esperado, pelo menos aí em meados do ano passado. E se soma a isso, né, as iniciativas que o governo tem tomado, né, de estímulo à atividade econômica, e a mais nova delas é o programa de crédito consignado para o setor privado, né? Existem expectativas aí variadas com relação a esse instrumento, mas evidentemente ele é mais uma forma aí de estímulo, né, via crédito num momento, na contramão, né, do movimento aí do Banco Central. A própria mudança de regra para o acesso do FGTS, né, Caval? A liberação do FGTS, enfim. E falando da inflação propriamente dita, o que o IPCA mostrou de fevereiro? Então, Caval, acho que o IPCA fechado de fevereiro não trouxe nenhuma grande surpresa quando a gente olha o número cheio, né? Porque a gente teve até a prévia já de fevereiro. O número foi cravado em relação ao consenso, 1,31% de variação no mês contra mês, um número extremamente alto, né? Influenciado aí por uma alta de quase 17% do preço da energia elétrica, que tinha caído quase 14% no mês de janeiro, por uma questão do bônus de Itaipu, né, que rebateu na conta do consumidor, mas isso voltou. Mas o importante, Caval, aqui é olhar os detalhes, né? Se a gente excluir, por exemplo, o preço da energia elétrica do indicador total, a gente teria tido aí uma inflação de 0,75%, né, o que é uma inflação altíssima, né? Mesmo sem considerar esse impacto do preço da energia elétrica, teria sido uma inflação alta. E quando a gente ainda vai mais nos detalhes, né, a gente continua observando que a inflação de serviços continua bastante pressionada, né? Por exemplo, serviços subjacentes, né, que é uma das métricas que a gente olha, variou 0,69% no mês contra mês. O mercado aí tinha por volta de 0,60, 60 e alguma coisa, então foi um pouquinho pior. A parte de industrializados teve uma inflação um pouquinho menor que o esperado, né? Só que, no final das contas, Caval, o que a gente continua observando na maior parte das aberturas de inflação que a gente tem, né, é uma aceleração do 12 meses, né? O núcleo
que a média dos núcleos saiu de 4,5 para 4,6, a inflação de serviços subjacentes de 5,9 para 6,2, de bens industrializados de 3 para 3,2, então está tudo acelerando. Né? Então acho que no final das contas é um pouco do que você colocou, né? Você tem uma economia aquecida, o governo vai adicionar mais estímulo no momento onde a inflação está apontando para cima, né? Não é uma boa combinação e acho que esse é o clima que a gente vai entrar para a decisão do cupom na semana que vem. Bom, então estaremos aqui certamente na próxima sexta-feira comentando, né, as decisões de Fed e Copom, além de outros eventos econômicos da semana. Ficamos por aqui, agradecemos mais uma vez a participação de todas e todos no nosso podcast e um bom fim de semana. Um ótimo final de semana.